Olá! Hoje, dia 21 de junho de 2023. Para quem estiver assistindo essa live lá em outro momento, saiba que as informações que a gente vai passar aqui hoje nessa live são informações que são do ano de 2023. Eu falo isso, eu quero falar isso em todas as minhas lives agora, porque as lives estão ficando assim, meus vídeos estão ficando meio que durando anos e anos. E hoje é o meu primeiro vídeo com uma nutricionista. Eu sei que eu estou tentando há bastante tempo expandir aumentar essa área, né, de profissionais brasileiros de sucesso aqui no Reino Unido, mas eu estou encontrando um pouquinho de dificuldade de trazer convidados de outras áreas. Mas hoje a nutricionista registrada aqui no Reino Unido, na Tércia, hoje ela aceitou, ela está aqui. Eu vou convidar ela para entrar aqui na minha live, porque hoje eu convidei, deixa ela aceitar. Hoje ela é a estrela da nossa live aqui, ela que vai trazer todas essas informações bacanas que a gente está querendo saber. Na Tércia, Ih, virou. Isso aí, foi. Virou. Olá! Oi, tudo bem, Cláudia? Que bom ver você. Bom, igualmente. Fazia tempo que a gente se falava, né? Pois é, a gente só se fala correria, né? Tanta coisa. Muita coisa para fazer, mas obrigadão pelo Estamos convite. até hoje bebendo uma taça de champanhe para comemorar o seu registro. Pois é, menina. Você veio aqui, atendeu minha mãe em casa, a gente falou isso, a gente não fez, né? Mas Agora, beleza. Já tomei a agora, última. agora a gente vai ter que tomar champanhe na praia. Você vai ter que vir me É, visitar na praia. bom, bom. Onde você tá morando? Você me fala depois, onde você tá morando? Eu não tenho segredo. A cidade onde eu moro se chama Felixstowe. Eu acho super importante falar que existem outras cidades com estruturas maravilhosas aqui no Reino Unido, que Londres não é a única cidade que É, existe. Que existe, exato. existe vida, assim, maravilhosa em vários lugares. Eu tive a minha experiência em Londres, tive a minha experiência no subúrbio de Londres, né? Que depois de Londres eu fui para uma cidade tipo onde você mora, né? Que é a parte que a gente chama de Sim, subúrbio, assim, para fora do círculo, né? Em volta. E agora eu tô no interior. Então é. E eu só acho que minha vida melhora. Só acho sem que a minha dúvida, vida né? melhora. É. Se apresenta pra gente, vai. Tá todo mundo querendo saber quem é você. Então eu sou a Ana Tércia, eu sou nutricionista registrada no Brasil e no Reino Unido, né, desde julho do ano passado. Nossa, um ano. E eu trabalho 1 ano já, dia 13 de julho vai fazer 1 ano, Flávia. Uhum. E eu trabalho na área de nutrição materno-infantil, né? Assim, eu trabalhei na área clínica há bastante tempo, mas depois que eu tive a minha filha, eu acabei sentindo essa necessidade de migrar. Eu já estava dando aula numa faculdade em que eu ministrava a disciplina de dietoterapia infantil, então já tinha aquela coisa assim, aquele apego. E depois que eu tive a minha filha, eu acabei vendo que realmente era uma coisa que fazia diferença na minha vida, me tornar atender crianças, não só crianças, mas a parte de gestantes também, né? E, e aí, só que quando eu cheguei, eu não consegui me registrar, eu estava bem perdida, porque as informações são bastante truncadas, até conhecer a Flávia, né? Mas assim, as pessoas falam, mas é difícil, é complicado e tal. E aí eu acabei me registrando como nutricionista, naquele Association for Nutrition, que vamos dizer assim, é mais diga, Deixa eu Flávia. só fazer um parêntese aqui, que eu vou explicar essa diferença dos títulos, tá? Para quem está chegando Isso, agora e quer entender isso, como que é essa divisão aqui no Reino Unido. A gente, aqui no Reino Unido, tem o título de nutritionist e o título de dietitian. O isso. dietitian, ele é o título que a gente consegue alcançar para quem faz o bacharelado de nutrição do Brasil. Aí vem para Isso cá, mesmo. alcança o título mais alto. Para quem Isso. não tem a faculdade de nutrição do Brasil, é o que é o técnico, não sei como é que é essa estrutura no Brasil, aqui existe, Isso mesmo, exato. Que daí vira assistente de dietitian, vira né? nutritionist.
Mas para É, quem é nutricionista formado no Brasil, com bacharelado, né, a faculdade, chega aqui no Reino Unido, vai trabalhar como dietitian, que aí precisa do registro no HCPC, que é o que a Natasha já tem. isso. Mas como na época eu tava muito difícil, eu falei, vou me registrar nesse, por enquanto, para eu poder trabalhar um pouco, né? Mas assim, Flávia, sendo bem sincera para você, foi super difícil esse. Na verdade, eu considero que até esse que eu disse foi mais complicado do que o do HCPC. Porque eles me pediram muita coisa. Eu tive que mandar até comprovante de que eu tinha dado entrevista, sabe? A sorte que eu tinha dado uma entrevista na TV no Brasil e tinha E quem foto, não deu, entendeu? Porque senão gente? pois é, então assim, foi uma coisa que eu considero que foi mais complicadinha. Mas aí eu já tinha um histórico, eu já estava trabalhando, já estava atendendo paciente, eu já tinha apresentado, eu tenho uma história acadêmica também, né, bastante Uhum. vasta, desde 2010 eu fiz mestrado, então, desde então, né, com esse currículo, eu tinha apresentado minha dissertação, meu resumo num congresso, então eu já tinha bastante coisa, eu tinha sido speaker de congresso aqui, tinha me convidado para falar, então eu tinha bastante certificado, tinha juntado assim, bastante certificado, tinha comprovante que estava dando aula numa pós-graduação, que tinha terminado a pós. Então eles aceitaram. Agora, foi difícil, mas pro HCPC, até a coleta de material, assim, eu não achei tão pesada, né? E não achei tão burocrático, porque eu passei por um processo que foi complicado. Não, Eu achei o HCPC. mas eu E, claro, e pela preciso, tua ajuda, né? Pelos teus eu steps. preciso falar uma coisa, confessar uma coisa para vocês. Depois que você descobriu o que você precisava, porque no primeiro dia que você chegou, você trouxe um negócio assim Isso, para mim. Aí eu falei assim, não, caramelo, peraí, ó, vamos botar esse negócio aqui do lado, que a gente não precisa disso tudo. É verdade, porque a gente verdade. vem com um pensamento de extremas burocracias aqui no Brasil. E a gente não precisa dificultar o processo que já é difícil. A gente só precisa seguir a regra correta. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, assim, porque o pessoal tem ideia, né? Porque a gente faz pós, faz mestrado, a gente tem um doutorado, né? E tem aquela ideia, eu vou mandar tudo isso porque vai. E na verdade, às vezes, eu acaba, dependendo da situação, complicando um Uhum. pouco o processo, né? Porque eles daí querem comprovação de coisas, é um direito deles, e tá certo, né? Eles aí querem entender que tipo de curso que você fez e tal. Então, às vezes você ser mais objetivo, sucinto, como você falava, né? Porque vai fazer diferença para o HCPC, de fato, você mandar uma pós, pode complementar depois, mas assim, eles precisam saber que você é graduado, né? Então, isso realmente, assim, eu vi pessoas que mandaram pós-graduação de outros cursos e acabaram não conseguindo terminar o processo, se estressaram, acabaram largando de mão. E para mim, o que eu tava dificultando, eu ia mandar da pós, sorte que não mandei, porque te conheci, você me deu essa orientação, mas eu estava estudando o IELTS, né? Então, para mim, eu precisava, na época, como eu já estava aqui, eu tinha aquela ideia, eu queria fazer doutorado, aliás, ainda quero, né? Seguir meu doutorado, e eu estava estudando para o doutorado, inglês para o doutorado e para tirar o IELTS. E aí, eu tive a felicidade de alguém me marcar, acho que foi a nutricionista em Londres, a Oh, Carol, ela me marcou numa publicação tua, falou, a Flávia tá ajudando. E era bem na publicação do IELTS, o ah, IELTS, né? Lá em é, inglês, que você tinha falado, olha, não necessariamente você precisa fazer, vai depender de quanto tempo você está aqui, se você já fala, enfim. Tem algumas questões, né, que uhum, podem ser levadas em consideração para que o inglês seja a tua primeira língua, vamos dizer assim, né? Que eles é. considerem como que você fala, já tem esse know-how. Então, aquilo para mim foi, opa, peraí, então não preciso mais me matar tanto assim, Abriram né? outro horizonte, uma outra Nossa, porta, né? abriu um É. horizonte, eu tava ali muito perdida mesmo. Informação Então, correta, né? Que chegou, não veio é, aquela, exato. aquelas lendas urbanas assim que rodam há anos, né? Coisa assim que quando Não, chegou a tem muita lenda informação urbana. correta. E tem muita lenda urbana, né? O pessoal se assusta muito e sai falando, que é muito difícil, que é complicado. Não achei difícil, né? Não achei tão complicado, quando O a que partir do momento que eu, eu tive a informação. o que eu acho que existe que é uma coisa da nossa personalidade do Brasil, da característica do brasileiro, é que se tem um exemplo negativo, ele vai acabar sendo muito mais forte do que os 10 exemplos positivos. Exatamente, Porque se a gente exatamente. for ver, existe muito mais
brasileiros que conquistaram do que alguns poucos que por alguma razão não conquistaram. Alguma razão, normalmente é algum erro de interpretação do site, não consegue fazer aquela tradução do que está escrito ali para o que é para ser feito, né? Que precisam digerir, né? Da informação para o que precisa ser exatamente apresentado, precisa haver uma digestão dessa informação. Eu acho que é isso. E aí acaba dando errado. E aí esses crescem assim de uma forma enorme. Mas, ó, para mim, eu quero muito saber. Desculpa cortar você, que eu quero muito, muito saber de como foi a sua entrada no mercado de trabalho. Isso é uma pergunta assim que muita gente fez para mim. Como que você conseguiu o seu primeiro trabalho no Reino Unido, já registrada como dietitian? Como que você... Porque, assim, pelo que eu sei, você teve um pouquinho de dificuldade enquanto você estava registrada somente como nutricionista. E aí, depois, meio que o negócio mudou, assim, né? Você ganhou outro status dentro do mercado. Porque eu, como nutricionista, eu não poderia trabalhar no hospital para atender paciente hoje como eu atendo, né? Porque a gente pode atender qualidade de vida, orientação básica, a gente pode atender fertilidade, obesidade, mas doença, patologia, indicar um suplemento para pediatria, por exemplo, diabetes tipo 1, como eu estou fazendo agora, que era o que eu já fazia no Brasil, né, também. Eu trabalhei muitos anos numa clínica de endocrinologia e depois trabalhei com pediatras, né, então sempre fui envolvida muito na área de diabetes tipo 1, tipo 2, mas principalmente o tipo 1, né, o infanto juvenil. Então, sempre me envolvi muito nisso. E fui muito envolvida nessa área de pediatria também, com geral, como um todo. E aí, eu recebia não direto. Não, não, não. Era currículo. E eu falava, meu Deus, não é possível um negócio desse, né? Eu tava... É estressante, porque para quem está procurando é complicado. Então, aí eu fui trabalhar com uma nutricionista em Londres, uma brasileira. Trabalhei enquanto ela fez licença maternidade. Trabalhei na clínica dela, ela também me deu, ela foi muito legal, muito bacana, a gente é amiga, inclusive. Aí ela me deu uma carta que eu lembra que eu coloquei junto, que eu estava trabalhando com ela e tal. Então isso fez a diferença também até para o registro. Aí depois que eu me registrei, eu comecei a mandar currículo de novo, né? E aí as pessoas comecei a ser chamada para as entrevistas, porque daí eu tinha currículo e eu tinha registro, né? Númerozinho, né? Eu tinha um bendito, abençoado número, né? E que fez a diferença. Então, a partir daí, eu comecei a ser chamada para as entrevistas, né? Fiz algumas entrevistas, mas a questão é que na época, eu tinha experiência de anos, 16 anos de profissão, mas eu não tinha a experiência do NHS que eles queriam até então, né? Então, na época, eu fiz uma entrevista em agosto, eu me lembro, um pouquinho antes de eu viajar, das férias. Eu fiz uma entrevista para o Frimley, que eu queria estudar o Frimley aqui perto de casa. Eu queria muito trabalhar lá. Não sei porquê, assim, eu tinha uma coisa com o Frimley. Acho que eu sei, minto. A minha irmã teve a filhinha lá, então eu já tinha ido lá, eu gostava muito, né? Eu sabia que o Frimley é um bom hospital. É um bom hospital. E aí eu fiz, E aí eu fiz a entrevista. A nutricionista, a Liz, da dietitian, gostou muito de mim e tal, mas ela disse, olha, você sabe bastante, tem muito conhecimento, a gente gostou muito de você, mas você não entende um pouco como que a gente faz aqui no NHS. Então, por conta disso, eu vou te convidar para você ser voluntária, né? Se você quiser se voluntariar, você fica aqui com a gente, você aprende. Eu falei, nossa, para mim é maravilhoso. Eu falei, eu vou acatar essa experiência, porque vai, né, é ouro isso. E eu fiz muito voluntariado também quando eu comecei no Brasil, e isso fez muita diferença na minha carreira também, como depois, né? Porque a gente sempre cresce, nos agrega, e a gente aprende muito, né? E aí eu falei, eu vou pegar, vou buscar. Aí fui viajar e tal, fui para os Estados Unidos. Nos últimos dias que eu estava voltando, recebi um e-mail dela. Eu estava indo para um parque, recebi um e-mail dela. Nath, não sei o que, você já voltou de viagem, você podia conversar com a gente? Eu falei, olha, eu tô fora ainda, mas eu posso conversar com você amanhã, era uma sexta-feira. Daí, enfim, era 9 horas da manhã lá nos Estados Unidos, aqui como acho que marca, era 2 né? Você lembra onde você estava, as horas? Eu lembro onde eu estava, porque foi muita diferença. Aí, mas eu não estava entendendo porque ela queria falar comigo. Mas, enfim, né? Eu falei, ok, vou conversar com ela. Aí ela falou assim, você ainda está interessada na vaga? Aí eu falei,
Tô, mas sabe quando você fala assim? Como assim, né? Eu falei, claro, mas eu vou fazer o voluntariado, já me inscrevi, vou na reunião em outubro e tal. Ela falou assim, não, mas o voluntariado vai demorar muito. Então a gente queria te oferecer um bank para você ficar um mês aqui com a gente, realmente era um bank, né? Para você ficar um mês com a gente para você aprender. Nossa, E aí eu eles falei, meu criaram a Deus, sua vaga, porque eles eles queriam criaram você. minha vaga. A Emma criou, a Emma, o nome dela, adoro ela. É muito, nossa, eu sou muito grata a ela, porque ela abriu as portas do NHS para É, mim, né? E ontem mesmo falei com ela e tal, a gente se fala direto. que bom. E, e aí, assim, eu comecei lá, fiz um mês e tal. Aí ela não tinha como eu virar de bank para daí virar permanente, né? Precisa um processo, né? Tinha assim, todos os seus processos e tal. É E aí, protocolar. e aí, só que aí, como eu já estava como banda 6, eu ia fazer a vaga que eles conseguiram funding, né? O Como é que é em orçamento. português? Fala, me ajuda. Orçamento, obrigada. O orçamento, esquece as palavras. O orçamento para banda 5 só, Uhum. né? E aí o salário era bem abaixo. Eu já estava como banda 6. E aí eu falei para ela, bom, eu vou aguardar, porque assim, para eu tô como banda 6 no currículo, vai voltar como banda 5, já tinha passado pela experiência. Eu falei para ela, falei, talvez espera um pouquinho. Mas aí logo eu fui chamada por uma agência, um cara que sempre me ligava. Então, assim, hoje, para resumir, eu estou trabalhando como contrato, né? Eu Aham. tenho feito algumas entrevistas para permanente, mas eu não achei nada assim ainda. Algumas a gente acaba não passando, porque tem pessoas que têm mais conhecimento. Eu fiz uma entrevista para Berkshire, a nutricionista falou, olha, a gente ficou entre você e a outra nutricionista, mas assim, é que ela tinha 20 anos de experiência no NHS, mas assim, eu vou ficar com o seu contato, porque eu gostei muito, a médica também. Então, assim, né, a gente vai também construindo um É. pouquinho disso. Mas, assim, hoje tá valendo mais a pena no momento, né, por enquanto, eu trabalhar como contrato. Então, eu trabalhei num hospital como nutricionista pediátrica, mas eu trabalhava remoto, a vaga era remoto, Uhum. era de casa. Foi uma experiência interessante, diferente do Freemly, porque o Freemly eu estava face-to-face, estava presencial, e o remoto, assim, foi um pouco frustrante, porque na época eu atendia de casa, eu achei que eu ia atender com vídeo, o vídeo não funcionou, e aí ficamos por telefone, e ficava meio perdida, então eu não estava muito satisfeita. E aí surgiu essa vaga do Kingston, Kingston Que Hospital, também é um e outro ótimo é um hospital. outro. É. Nossa, eu tô assim, é maravilhoso. E eu tô cobrindo uma licença maternidade, tô trabalhando lá com crianças com diabetes tipo 1. Então, só que eu não sabia dessa informação. Quando você Ah, fala com o rapaz da agência, ele falou, ó, tem uma vaga de diabetes tipo 1, sei lá, trabalhar. Beleza, eu fui. Cheguei lá, a menina falou assim, graças a Deus que você apareceu. Eu tô saindo de licença daqui 2 dias. Eu falei, minha nossa, né? Ou seja, eu estou responsável pelo departamento de nutrição na parte de terapia nutricional no diabetes tipo 1. Né? e Então, vai assim, é ser uma uma baita. experiência, Nossa, nossa, experiência que está me fantástica. enriquecendo muito de entender como é que funcionam as coisas. Ela, apesar de estar licença, de vez em quando, né, eu falo, ai, desculpe e tal, mas ainda estou entendendo como é que estão as coisas. Eu estou há 2 semanas ali, comecei recentemente. Mas, assim, graças a Deus, a minha experiência, porque não é diferente. O que muda é o protocolo deles, como que quer que faça, algumas burocracias ali, né? A questão das leituras, das glicemias dos pacientes, a tecnologia mudou um pouquinho, mas eu rapidamente já me atualizei, porque eu já conheci um pouco, né? Eu atendo pacientes até hoje com diabetes tipo 1, então eu já tinha esse conhecimento. E o resto é pegar o dia a dia, a rotina, né? Uhum. Mas, assim, é um hospital muito legal também. A equipe é muito bacana, bastante acolhedora. Então, assim, trabalhar na NHS está sendo uma experiência enriquecedora, né? Assim, eu também gosto. A gente no Brasil, só que é diferente da gente. Eles trabalha nessa área, não trabalha na outra, Uhum. né? Você pode até migrar, por exemplo, tem nutricionistas lá que começaram atendendo adulto, ou estão na pediatria, assim, elas podem adquirir conhecimento, podem fazer essa migração, mas, assim, eu até às vezes falo, ó, se precisar de ajuda, não. Você com diabetes tipo 1, na área de pediatria, né? Não, pode ficar tranquila. Então, assim, é diferente. Nós, no Brasil, não. Eu trabalho com nutrição materno-infantil. Então, vai desde a fertilização, casais que estão querendo engravidar, Um até pouco ali o mais final amplo. um pouco mais amplo.
né? O meu trabalho online, né? E que eu faço aqui numa clínica aqui em Woking. Então, é diferente. Então, eu trabalho no NHS, eu atendo pacientes online E também tem e trabalho numa... uma coisa, como você está aplicando, como você está trabalhando numa vaga de Band 6, já é muito mais especialista. Se você estivesse na área da banda 5, você ainda estaria rotacionando, passando de uma área para outra, aprendendo sobre o sistema. Como você já pulou essa fase, já foi lá para a área 6, você está na banda 6, você já é um especialista, né? Você vai fazer aquilo. Eles não vão... Aqui, a gente, como profissional, principalmente no HS, você nunca vai fazer nada que é além do que está na lista das suas obrigações. Exatamente. Exatamente. É bem não isso. Você não coloca a sua mão. É bem seu isso. liability insurance não te assegura para aquilo, o seu salário, né, não te paga para aquilo, não é a sua função, você está invadindo a área de outra pessoa. Então, existem vários fatores que contribuem para que você, como profissional, não atua, não faça algo que não é seu. E é um pensamento que a gente não tem no Brasil. Que não é da sua competência, né? Então, essa é a diferença interessante, porque lá no Brasil a gente vê profissionais invadindo a área de atuação de outros. Você deve ter visto isso naturalmente. Com a cara de pau, a cara lavada, achando que aquilo é super normal. Super normal. Né? E a gente ainda se sente muito mais... muito melhor, porque eu estou fazendo mais coisas, eu estou aprendendo outras coisas, eu estou crescendo, né? É um pensamento muito diferente mesmo. Exatamente. E aí, claro, eles respeitam, a gente até discute alguns casos, tem reunião ali, né? Eu estou participando dessas reuniões na pediatria, contribuindo também, porque elas viram que eu tenho conhecimento. No dia que eu fiz a entrevista, a menina me perguntou questões relacionadas à pediatria geral, então alergia alimentar, crianças que estão, bebês que estão começando a comer. Então ela viu que eu tenho experiência, ela viu no meu currículo que eu trabalho há 13 anos, desde 2010, 13 anos com isso, né? Então ela falou, olha, a gente pode agregar nas consultas que a gente faz aqui nas reuniões, mas claro, no dia a dia eu só escuto e falo, ó, posso dar uma sugestão? Ah, pode e tal, mas é sugestão. É sugestão aqui, né? Mas a gente conversa, ele vai conversando. Ah, pois é, eu faria isso também, mas é claro, mas como, assim, dando um ênfase de que eu faria a mesma coisa, né? Então a gente discute muito isso, mas cada um na sua área, no seu trabalho, no seu quadrado e tá certo, né? Tá certo. Uma pergunta que eu que todo mundo faz, como que foi o seu processo de entrevistas, como que você achou isso, essa coisa mecanizada do processo de entrevistas que tem aqui, né? Você tem que seguir todo aquele roteiro, existe um roteiro, né, das entrevistas aqui, como foi? Sim. Bom, no Brasil, eu sempre trabalhei com consultório, né? Então, assim, quando eu fui virar professora, eu fiz entrevistas, né? Fazia entrevistas nas faculdades. Então, a experiência de entrevista era mais relacionada a esse momento. Na parte de consultório, mesmo trabalhando com outros profissionais, né? Eu mandava currículo, era uma entrevista, não era muito uma entrevista, era mais informal, assim. Às vezes tinha indicação de um médico, de um professor, alguma coisa assim. Então, acabava que não era uma entrevista formal. Então, é diferente, né? Aqui eles têm uma questão toda. O roteiro como é que eu posso dizer? Não é o roteiro mesmo, as perguntas mudam, né? Mas é o mesmo roteiro. Então, se uma vez que você pega. Mas assim, você chegar naquilo efetivamente que eles precisam ouvir, que eles querem ouvir, demorou um pouquinho, viu? Eu fiz algumas entrevistas para chegar no que realmente eles queriam ouvir. Mesmo a minha primeira vaga no Freemly, eu não passei, né? Porque eu falei muito do que eu fazia e tal, com a minha prática privada, e elas se interessaram para tentar colocar dentro do NHS essa prática privada, né? Tinha que contextualizar, né? Você não conseguiu contextualizar, porque é esse mecanismo que eles queriam. Exato. Então, foi difícil, assim. Agora eu já tenho um pouco mais de experiência, né? Já entendo como é que eles querem que faça, os protocolos, as cartas e tal, que a parte, assim, mais, eu acho que do trabalho como um todo, as cartas para o GP são as mais, assim, que todo mundo reclama, né? Todos os profissionais, que coisa e tal, tem que fazer. Mas, enfim, na minha vaga de hoje eu não preciso fazer, né? Então, já
coisa mais leve, menos pesada. Mas sempre tem que fazer as cartas. E as nutricionistas lá, meu Deus, eu tô atrasada com as minhas letters, tô atrasada com os meus referrals. Ai, nossa, então é a parte assim que é mais pesada do trabalho, eu considero. Eu não, eu e todo mundo que Todo tá mundo que ali, tá né? lá. Conforme você vai aumentando as suas bandas, subindo de banda, vai cada vez mais paperwork, né? Você tem menos Exatamente. atendimento prático ali, clínico. Você vai ficando na parte mais burocrática da profissão, organizando pessoas, organizando os pacientes, time, etc. Muda a profissão, mas não, a estrutura do NHS é a mesma, né? Por mais Com que certeza. a físio, a nutrição é igual, os terapeutas ocupacionais, speech e language therapist, fonoaudiólogo, todo mundo tem a Sim, mesma estrutura, sim. porque o sistema é único. O sistema é único, né? Menos o sistema do software, né? Que Que poderia ser muda. único para Esse, compartilhamento de dados, né? Mas o sistema em si é único. esse, É único. eu tô adorando ver essa cara, você tá feliz. Você mudou o seu semblante, né? Assim, de estar satisfeita. Dá pra ver, assim, né, no seu rosto. Aquele semblante da pessoa preocupada. Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Já dá pra ver É, a satisfação eu tive de a minha alcançar o que ideia, você queria. a minha ideia na época, o meu processo todo acho que levou quase um ano que eu fiquei fazendo, né? Demorou. No mínimo 6 meses, porque tinha que coletar dados, eu estava aguardando a faculdade também, eu traduzia as disciplinas, né? Toda a grade curricular, e aí depois estava esperando a universidade dar o stamp, né? A carimbar, então era uma fase difícil, mas a minha ideia é que eu tinha que mandar tudo aquela papelada que eu te mostrei naquele primeiro dia, e o que eu ia fazer com tudo aquilo? Porque eu tive que mandar muitas coisas daquilo para me registrar como nutricionista, eles me pediram, então eu mandei muito Uhum. daquilo. E por isso que eu achei que quando foi com o HCPC, eu falei, nossa, mas não preciso mandar tudo isso. Ele é mais sucinto, ele é mais objetivo, mas claro que aquele statement que você recomenda a gente fazer, se apresentar, também é Você outra sabe que questão que mudou, faz bastante. Ah, agora não é? tem mais. Uhum. Desde quando eles Aprende. colocaram a aplicação online, que você manda tudo digital, agora mudou de novo, na verdade. Umas 2, 3 semanas mudou de novo. Mas ficou um período que você não tinha espaço para upload nada. Você só conseguia upload uma carta para cada experiência profissional fim. Você não tinha espaço para absolutamente nada além disso. Se você quisesse mandar 2 cartas de referência profissional de um trabalho, você não podia. Não tinha Hum, espaço. Aí depois, agora eles mudaram de novo. Tem umas 2 ou 3 semanas eles mudaram de novo o sistema. Então vai se adaptando. Eu acho que depende de como vai aí a demanda das coisas que vão acontecendo lá dentro. E a gente vai aprendendo daqui e vai se adaptando também. mas não tem espaço para o statement mais, né? Não tem Mesmo, mais não tem. espaço para o statement. Agora até dá para colocar de um jeitinho, assim, sabe? Dá para dar um jeitinho. Mas não Gente, tem utilizado mais na maioria das. Atualmente, não tem utilizado na maioria das preparações, né, da estratégia da aplicação. Não tenho utilizado mais, a não ser que exista gaps profissionais grandes, onde a pessoa meio que não consegue como provar, porque ficou muito tempo sim. longe de trabalho, sei lá, licença maternidade 3, 4 anos, coisas assim que o sistema aqui não entenda. Aí a gente cria algo do tipo, mas não tem mais espaço. Tá mais simples. Mas na sua época fez muito sentido, né? Fez sentido e eu acho que fez a diferença, né? E é Então, assim, cada pessoa tem uma estratégia. A estratégia de um não é igual à estratégia de outro. É entender o sistema, como funciona o HCPC, e aí cada aplicação tem a sua estratégia. Por isso que é tão importante a primeira reunião que eu faço para entender e tal, como, né, qual que é a história daquela pessoa baseado naquilo, aí eu vou criar o roteiro para uma dessas pessoas que vai, cada um aluno, cada um tem uma tem uma história, né? história. Cada um tem um jeito, cada um tem um currículo, né? É Então, precisa individualizar, né? individualizado, O, é individualizado. Inclusive, essa semana passada, teve um bafafá e
um escândalo de questão de plágio de aplicantes. Aplicantes trocando relatórios, sabe? Um mandando para o outro, assim, copiando, e o HCPC iniciou uma grande investigação em relação à questão de plágio na aplicação para o registro internacional. Eu estou tranquila que ninguém da mentoria, porque todo mundo lá, cada um faz o seu report, cada um Sim, escreve, eu reviso sim, tudo, então eu sei que ninguém é igual de ninguém. Mas também agora com o avanço da inteligência artificial, né? Tem muita gente criando seus relatórios através do uso da inteligência artificial. E sim. esses apps que ajudam a montar relatórios, eles copiam coisas, né, da internet, pegam, não é tudo criado ali, tem coisas que são Com copiadas. certeza. Tem que tomar É. muito cuidado também. Eu sempre, agora eu tenho um pedido, não utilizem os apps para criar texto, ou se for fazer, tem que mudar sempre, né, o que está sendo sugerido, exatamente porque agora o HCPC está com essa investigação. Não, e é complicado isso, né? Fica muito chato e às vezes se houve uma troca de informações, de relatórios, né? Inclusive a pessoa que fez isso, eu não sei se é o caso, pode até ser Sim, punida perdendo o registro, perdendo né? o seu registro, perdendo o seu registro. Eu não cheguei a saber desses detalhes, mas se você falsificou informação, né? A gente que, depois de registrado, agora você sabe que você já está registrado, a gente tem que ter o nosso CPD, né? Todo profissional registrado tem que manter o histórico das suas atividades extracurriculares, do que você está aprendendo, se desenvolvendo continuamente. O seu não é igual ao meu, às vezes, mesmo se a gente tiver feito o mesmo curso, né? O seu relatório, a forma como você escreve é diferente do outro colega. Não dá para não dá para ser igual, mesmo se, né, se tem exatamente a mesma experiência profissional, às vezes trabalhou no mesmo lugar, ou fez o mesmo curso, mas não é igual a forma como escreve. Ninguém escreve exatamente igual ao outro. Mas que legal, assim, eu estou muito feliz pela sua história. Estou muito feliz também de ter você aqui, a minha primeira nutricionista. Marcando o início aí, né? De nutricionistas que tenham mais nutricionistas, que realmente o Reino Unido precisa, o mercado está aberto, né? Cada vez mais está tendo vagas e mais vagas, muito do que aconteceu na pandemia, no Brexit, né? Então, assim, o mercado realmente está aberto para pessoas que querem vir trabalhar e que querem começar a se registrar. O NHS realmente tem muita vaga. Hoje ali onde eu tô, saíram há um mês atrás 3 nutricionistas, né? Duas de adulto, uma da pediatria. Tem uma agora de adulto que está indo embora, tem outra que vai sair mês que vem. Então, assim, realmente tem muita vaga. A nutricionista, a minha chefe lá, né, no setor, precisa de uma nutricionista pediátrica para ficar ali com ela também. Tem uma que foi a que passou na vaga do Freeman, inclusive, Oh, mas ela não quis ficar. Ela passou e daí eu não passei. A gente estava conversando e aí ela achou que ela decidiu ir pro Kingston porque ela passou no Kingston. O Kingston é perto da casa dela e tal. E gente, que aí, mundo pequeno! e aí Oh, isso que elas falaram, ó, então vamos chamar ela lá é, porque gostamos dela, né? Eu falei, é, nossa, olha só que mundo pequeno. E mundo ela tá ali pequeno. comigo. Ela é nutricionista pediátrica, ela trabalhava com adulto, mas há um ano ela migrou para pediatria e tá gostando e tal, mas ela disse, ai, a gente precisa de mais alguém, porque ela só faz ambulatório, então precisa Hum, para enfermaria e tal. Então essa foi a diferença que eu encontrei, né? Eu fiz muito ambulatório, consultório, e chegou aqui eu tive que ir para enfermaria, que são casos mais difíceis, mais complicados, você enxerga, você vê câncer, você vê crianças com anorexia, né? Então casos assim que eu não estava habituada a trabalhar. Eu conhecia a dietoterapia, eu conhecia as orientações, né? Mas, claro, fazia um tempo que eu não via, né? Fazia um tempo que eu não estava familiarizada com aquela rotina, né? Mas quando você tem experiência, você já ouviu falar de alguma coisa, você vai lá no fundo da cachola, como diz outro, você abre um livro, um artigo, você rapidamente consegue se adequar na rotina, né? Então, essa foi a diferença que eu e encontrei no trabalho. eu até uma pergunta interessante. Nesse período de adaptação, você está recebendo bastante suporte do time, de profissionais do NHS? Quando você tem dúvida em relação a alguma coisa? Como que você tem se sentido? Você se sentiu bem-vinda dentro do time?
Como Com certeza. imigrante, uma mulher de fora. Sim, com certeza. Senti. O pessoal ali do Freemly, quando eu comecei, super bacana, as meninas, né? Elas acharam o máximo ter alguém de fora, porque na verdade elas estavam me ensinando, né? A rotina do NHS, né? Como que elas faziam. Os cálculos eram os mesmos, os guidelines eram os mesmos, mas como que elas aplicavam isso na prática para os pacientes, onde que tinha que colocar no sistema. É mais isso, né? Que a Uhum. gente precisa de fato se familiarizar. E aí, o feedback que eu fiquei super feliz assim no final foi que uma delas falou assim para mim: "Ai, foi muito legal ter você aqui, porque para nós foi uma experiência a gente tendo que ensinar alguém que não fala a nossa Uhum. língua. Quer dizer, não é que não fala, né, mas que fala, mas mesmo assim é É diferente. Elas falavam, diferente. né? E aí eu digitava, porque eu não tive acesso ao sistema 100% um tempo, então eu digitava as informações com elas. E aí até ela chegou para mim e falou assim: "Nossa, Naté, depois eu fiquei pensando como foi, deve ter sido difícil para você, porque às vezes eu tava falando e você já seguia digitando. E para você entender, eu falei: "Não, mas é que eu falo inglês há muitos anos, Uhum. então se eu não entender, eu claro, te pergunto, mas ela falou: "Não, mas você foi muito bem". Então assim, para ela Que ela disseram que foi uma experiência legal! realmente elas estavam ensinando alguém de outro país, né? Para elas é uma experiência também. Então, de ensinar toda a rotina do NHS, né? Então, eu tive bastante suporte, elas foram muito bacanas. Agora, quando eu estava no Kingston, porque o NHS, assim, é tudo interligado, mas ao mesmo tempo não é, Uhum. né? É uma coisa engraçada. Uhum. Então, o meu e-mail ainda estava ligado no Freemly e eu precisava que me desbloqueasse. Aí, assim, acho que a pior coisa do NHS é IT. Meu marido trabalha com IT, ele que nem me escute falar isso, mas é o IT. Nossa, é terrível. Então, eu liguei lá, ai, não tenho o que fazer. Eu falei, tá bom, não tenho, eu já sabia como é que era, né? Porque eu precisava que me tirasse de lá, do contrário, eu não acionava meu pacote de Office. No No Kingston eu outro. não podia trabalhar, É. stuck, né? Completamente travada. Aí eu mandei uma mensagem pra Emma, falei, Emma, olha, desculpa, mas o cara lá do Haiti, dela, de novo o cara do Haiti. Eu falei, então, ele disse que não tem o que fazer. Ela falou, peraí que eu vou com o pé na porta agora. Deu 24 horas, o negócio estava resolvido, Que bom. né? Então, então eu vejo assim que eles dão bastante suporte, mesmo a equipe ali, né? Por mais que cada um tá no seu, mas sempre vem aí, tal, tá tudo bem, isso é tudo que você precisa de mais alguma coisa. Então, assim, eu vejo que esse suporte existe. Mesmo o pessoal da agência, né? Eles ligam, perguntam, olha, você está feliz lá, você está gostando, está satisfeita, né? Eles até brincam, tá feliz com o dinheiro que tá caindo na sua conta. Eu falo, nossa, esse é jeito de falar. Mas é o jeito deles É o mesmo, jeito deles. entendeu? É o jeito deles. Nossa, nunca que um brasileiro ia falar isso pra mim, tá feliz com o dinheiro que tá caindo na sua conta, né? Então, assim, É porque salário é negociável aqui, né? Não muito dentro do NHS, mas é negociável, é negociável. não, mas eles levam, eles falam assim, o que faz diferença no fim do dia é o quanto você tem na conta. Eu falo, gente, mas como assim, né? É e não é, mas não precisa ser tão, não precisa externar isso, né? Mas eles falam. Então, assim, é engraçado ver o jeito deles e muda a forma da gente pensar, sabe, Uhum. Flávia? Porque a gente está numa realidade do Brasil diferente de pensar. Eles pensam muito no outro. Eu não sei se você tem essa mesma visão deles, assim. Não é falando mal do nosso país, eu gosto muito do Brasil, tenho família, amigos lá, mas a forma como a gente é educado lá é individualista. Tanto é que os maiores problemas, na minha opinião, do Brasil hoje é porque a gente não olha para o próximo, muitas vezes. É a falta de olhar para o próximo. Um exemplo pequeno que eu tenho para te dar é assim: quando eu cheguei, eu colocava. A minha filha estava numa escola e eu estacionava no parque, no estacionamento mais fácil, porque eu chegava com ela, era mais fácil para eu deixá-la ali. E a minha amiga, que é uma britânica, um dia eu estava com meu cunhado, que a minha irmã morou aqui também, você lembra disso? Aí nós deixamos as crianças na escola e ela estava junto. Eu falei, Luiz, você não vai pegar o carro aqui? Não, não, eu deixo lá fora, porque aqui eu deixo para os pais que têm 2, 3 filhos estacionarem. Eu tenho uma só, entendeu? Então É, foi a primeira, a assim, gente não pensa isso. A gente não é não, treinado a ninguém pensar nisso. A nada gente é treinado a tirar vantagem, o melhor pra gente em qualquer oportunidade. exatamente, não importa o outro, eu, assim, em primeiro lugar, Né? né? Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, sabe, Flávia? Assim, para repensar a vida, repensar a forma de ser, a forma de agir com as pessoas. Eu acho que eu aprendi muito com eles. Eu sou muito grata, assim, aos amigos que eu tenho aqui, às pessoas que eu convivo, né, a todos que eu conheci, as pessoas que chegaram até mim.
E para estar onde eu estou, né? Claro, eu tinha uma carreira no Brasil, mas eu parei e eu tive que resetar, né? Eu tive que Tá de recomeçar. novo. Total. É muito difícil. Porque eu estava lá, em Curitiba, por exemplo, eu trabalhava em uma clínica com 20 pediatras, eu era a única nutricionista, eu fui uma das pioneiras em pediatria em Curitiba, Uhum. eu dava aula em faculdade, eu estava super bem. Cheguei para cá, fiquei dentro de casa 4 anos, né, entre aspas, que atendia, dava aula, tudo em pós, mas assim, aquela rotina de estar todo dia acabou. Então isso é um pouco É que pegou o frustrante período para algumas pessoas. pandêmico também, Ah, né? não me Foi fala. difícil. Isso daí não gosto nem de lembrar, É, né? Não gosto nem de lembrar. foi difícil para quem. Lembrar, porque é um aprendizado que tem que ficar, acho que é um aprendizado, um chamamento para a vida, para as pessoas, Para é todo importante mundo. para todo mundo. Mas assim, eu não gosto de lembrar, porque aí realmente foi difícil para todos nós, né? É. Mas esse aprendizado. Então, por exemplo, essa semana a gente estava conversando ali, daí uma das nutricionistas falou assim, ai, porque eu estava vendo na nursery do meu filho, já estava ensinando ele a não comer chocolate. Meu filho chegou em casa, porque não posso comer chocolate, porque eu não posso comer nada, porque. E começou. E elas estavam falando, porque no Brasil, sempre que a gente. Quando eu atuo, eu sempre falo, ó, gente, vamos, né, evitar comer doce. Claro, tem alimentos que a gente tem que evitar mesmo, ultraprocessados, né, cheio de gordura saturada, assim. Mas elas estavam falando num contexto que a gente não está acostumado a ouvir tanto no Brasil. Porque aqui a gente vê, existe o problema da obesidade, mas muito mais a gente vê o problema da desnutrição, das meninas, das crianças cada vez mais cedo tendo anorexia Nossa. alimentar, bulimia. Então, assim, lá no Freemly, o que a gente, nossa, acho que foi uma pandemia de crianças com anorexia nervosa. Eu não aguentava mais de ver aquilo. Teve um dia que eu cheguei perto de uma criança e falei, gente, eu vou. Aí a Amanda, a nutricionista que estava comigo, ela falou, não, respira, que o negócio é. Sabe? Então, assim, deu um boom de crianças. Por Hum. quê? Depois da Depois da pandemia, pandemia. estresse, né? Tudo isso. Então, assim, isso é muito comum. E daí elas estavam comentando, nossa, para que ficar embutindo esse pensamento numa criança tão pequena? O chocolate ele é saudável se você consumir ele num contexto. Tudo é o contexto, sabe? É o contexto que você come. Óbvio que não o salgadinho, não, né? Isso a gente evita Vai e conversa ensinando a com a família. selecionar. Exato, né? Agora, estava falando ali, fiquei pensando, falei, gente, é verdade. Aí eu comecei a pensar, aí eu falei para elas, olha, vocês estão abrindo minha cabeça para algumas coisas, né? Porque eu não tinha pensado, porque a preocupação com esse excesso de informação para criança muito pequena, no sentido da forma como você fala, não pode, engorda, faz mal, e não sei o que, isso mata. Esse tipo de informação vai criando um Traz terrorismo um na criança que gera, julgamento, né? Um peso de gera um julgamento. problema, um Ah. preso julgamento. E aí você vê os problemas acontecendo. Né? Ó, a Marília tá falando, sinto muito, sim, muito comum os transtornos alimentares Transtornos. por aqui. Uhum. Então a gente vê muito isso. E aí eu comecei a pensar, claro, não vou mudar minha prática no sentido de que, sim, a gente precisa passar orientação, as crianças estão ficando cada vez mais obesas, as famílias estão comendo mal, né? Pós-pandemia, a gente vê isso acontecendo. Aqui, as famílias comem mal mesmo, chega lá comendo salgadinho, comendo bolacha, biscoito, você fala, né, com diabetes tipo 1, mas eles falam, mas pode, mas o contexto de O saúde, a gente precisa contexto. cuidar do coração. É. Mas quando é consumido num ambiente saudável, num contexto saudável, você fazer um doce com chocolate, fazer um bolo, sabe? Então essas questões, assim, eu acho que eu tinha não é que eu era engessada, eu era mais restrita, não é restrita para a palavra, Tinha um estilo mais eu era mais rígida nisso. brasileiro. E aí eu comecei a abrir um pouco a minha forma de pensar depois que a gente teve essa conversa. Eu falei, gente, é interessante a forma deles pensarem, porque eles têm Vai outros modelos e eles analisam refletindo, né, de formas questões você diferentes. muda a sua prática, né? Então É. você aprende, na verdade. Eu acho que essa troca é muito importante, porque eles falam, a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente também. Então Bilateral. a gente vive em sociedade. Eu estava pensando ontem a gente estava na consulta, porque eu atendo com um médico, uma enfermeira, né? E aí, assim, o médico é da Índia, a enfermeira é das Filipinas, eu sou brasileira, e a família que estava ali era do Marrocos. Ah, o mundo inteiro reunido numa sala do NHS. Inteiro reunido numa sala.
Aí depois eu saí, eu fiquei refletindo, eu tava vindo do trem, né? Porque no trem você fica, tem tempo, né? 1 hora para refletir na vida, né? É. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como é interessante, né? A gente precisa das pessoas, a gente vive em sociedade, e não tem como a gente ser Uhum. individualista. Não tem, porque ali éramos 4 pessoas, 4, né? Era 5 que tinha a Nacionalidade. criança, mas É. 4 nacionalidades e que estavam ali para trocar experiências, porque a mãe também tinha as experiências dela com a filha, que precisava passar para que a gente pudesse orientar. Uhum. Estávamos todos ali unidos com essas orientações, precisando fazer essa troca. Então, é muito legal, assim, eu acho que essa está sendo a melhor parte da experiência, além da experiência profissional, mas pessoal também, de você ter essa noção, essa troca realmente, de que você pode e deve viver em sociedade e, assim, em nenhum momento eu me senti constrangida, me senti coagida. E se acontece também, eu me faço de louca, né? Não vou dar muita bola para Tem que isso. se Eu, adaptando. eu sou É. eu sou baixinha, você sabe, né? Eu sou pequenininha. E, assim, brincadeira vem de brasileiro. É incrível. De Hum. tomar liberdade, fazer comentários sobre características, sobre coisas deles em É nenhum momento. verdade. O Característica respeito não é muito. com as É. pessoas, com a característica, a preocupação de te chamar pelo nome, né? Eu até uso o nome de Nath, porque meu nome é comprido, eles têm mais Difícil. dificuldade de fala. Então eu falo, ó, fala Nath que fica mais fácil. Então eu vejo assim esse cuidado, esse respeito com as pessoas, sabe? Eles têm muito, 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 muito. E é um aprendizado muito grande pra gente, né? E eu fico muito feliz a gente estar morando aqui. O Brasil é maravilhoso, gente. Eu amo o Brasil. Mas assim, eu fico feliz de estar podendo, acho que você também, proporcionar esse tipo de educação para os nossos filhos. Tem problema? Que tem, lógico, como em todo lugar. Pra gente também, né? Uma Eu experiência, faço. experiência, viver a experiência. Ó, que legal, a Marília. Se eu não me engano, a doutora Marília que está aqui, eu acho que ela é psiquiatra, uma psiquiatra que eu vi uma recomendação recentemente, comecei a seguir recentemente. Legal. É uma área assim, super bacana aqui também no Reino Unido, que eu não conhecia nenhum psiquiatra brasileiro. Eu Sempre acho. bom, né? Pra gente um dia a gente precisar, né, É, Fábio? Eu brinco. a gente Ah, precisa. meu Deus, não. Só pra É, gente. Não, até pra indicar mesmo, né? Profissionais, para indicar, é importante, porque tem pessoas que vêm pra cá, é difícil a adaptação, né? A gente tá acostumada, esse frio esse ano foi Eu acho que pesado essa pra nova gente. leva de brasileiros chegando, que estão vindo pós-pandemia, que estão vindo assim de um período extremo de sufoco, né? Buscando de qualquer forma um alívio, eu acho que estão sofrendo bastante de mental health. Eu tenho ouvido bastante, eu visto nos grupos de Facebook de brasileiros, tenho ouvido de outros profissionais esses relatos, né? De colegas nossos, um, conterrâneos, colegas não, conterrâneos que vêm para cá e acabam sofrendo muito de mental health nesse período de adaptação. Mas, Tércia, a gente vai ter que começar já a se despedir aqui da nossa live. Foi maravilhoso, maravilhoso. Você tem alguma coisa assim que você queria dar fechar o seu relato hoje aqui pra gente, para os seus Ah, colegas nutricionistas? não, com certeza. Primeiro que eu sou muito grata a você, né? Foi uma nutricionista que me indicou você, então, assim, eu sou muito grata a ela. Você me ajudou muito com o teu conhecimento, com a tua experiência, Não é para mim, é me para deu um eles, caminho. para eles. Não, eu sei, mas, né, assim, me ajudou muito com a experiência. E aos nutricionistas, realmente, que querem vir, né, assim, eu digo, se você tem um sonho, não desista. Vai, enfrenta as dificuldades. É difícil, mas as dificuldades, elas vêm. Isso foi uma coisa que eu precisei mudar meu mindset também, né? Porque a gente vê sempre uma dificuldade como uma barreira. E, na verdade, a dificuldade, ela precisa de uma solução. Se você tem um problema, você precisa solucionar o problema e não tornar ele um problema impossível de ser resolvido, né? Então, eu achava que era impossível virar dietitian. Hum. Eu achava, né? Eu dizia, não vou conseguir. E a partir do momento que eu vi que falei, não, mas preciso mudar isso. Por que eu não vou conseguir? Eu tenho experiência, eu tenho currículos, tem gente que consegue, por que eu não vou conseguir? Deve ter uma forma. Então, sempre tem uma forma. E a Flávia sempre tem ali um pozinho mágico, brinco, que ela dá a dica, ela faz assim, faz assado,
põe o pozinho mágico que muitas vezes dá certo, para quem segue as orientações, para quem faz direitinho. Mas acho que para os nutricionistas que querem vir, né, tem muita vaga, tem muita oportunidade. Não desistam, né? Eu sei que tem pessoas que chegaram agora, que querem realmente trabalhar. Pode ser um pouquinho difícil, pode ser demorado, mas tem um ditado que diz assim, não importa o quanto demora, o importante é você não perder o seu foco, né? Então, assim, demorou para mim, foram 4 anos, porque, claro, teve pandemia, né? Uhum. Foi mais difícil, mas eu não perdi o foco, né? E hoje eu estou na minha área, trabalhando com pediatria, trabalhando com diabetes tipo 1 também, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Eu tenho experiência como educação em diabetes, eu trabalhei em um laboratório, né, que trabalha com insulina, então é uma área que, para mim, ali está sendo uma experiência muito boa e faz toda a diferença. Não desistam, corram atrás dos seus sonhos, que uma hora eles acontecem. Que legal, que legal. É isso aí, correndo atrás do nosso sonho e conquistando. Você falou 4 anos, mas foram 3, né? Você já tem 1 ano de registro, já está trabalhando aí no universo do tempo. Foram 3, foram 3. Já tem 1 ano de história. Já tem 1 ano de história. E agora, fazendo 1 ano, eu uma taça de novo, né? Porque é uma conquista, né? A gente tem que valorizar as nossas conquistas. Valorizar nossas conquistas, porque foi muito suado. Maravilha, adorei falar com você. Eu também. Ter esse update aqui ao vivo, trazendo mais informação para outros colegas, que você trazer você como inspiração para outras pessoas, porque a sua história é muito legal. Ver, né, pelo que você passou, como você foi indo por caminhos tortuosos e ali não estava indo para lugar nenhum, e aí com o direcionamento correto você conseguiu, você foi com força de vontade. É um exemplo, você é um exemplo que a gente precisa realmente trazer e falar mais sobre isso. Precisamos valorizar os bons profissionais. A sua história profissional, o seu currículo acadêmico é um negócio fantástico, assim. O NHS é literalmente isso. O sistema de saúde, seja privado ou público, ele vai querer você. Porque, poxa, você é um profissional extremamente bom. A gente só precisa trazer ele ali para que as pessoas saibam que você está ali. E aí vem aquela coisa, né? E aí, pega essa moça aqui que tem esse currículo fantástico, ou pega essa outra aqui, né? A gente é bom como profissional. Nós somos profissionais bons. Brasileiro assim, a gente estuda muito, é diferente deles. Eu hoje, onde eu sou a que mais tenho tempo de formação e a que mais tem experiência acadêmica, experiência de trabalho. Então, a menina que tá lá comigo, que passou no Freeman e não quis, né? Ela tá há 2 anos formada. Entendeu? Ela já é mais velha, o pessoal às vezes se forma mais idade, né, e tal. Mas, mesmo assim, eu sou que tenho mais experiência uma coisa ali. Super interessante, que tá aí a prova, mais uma vez, de que não existe esse tipo de discriminação em relação à idade, né? Uma senhora mais velha, com poucos anos de experiência, você que também não é jovem, né? Já tem sua filha, já tem sua família, já tem sua carreira, já tem anos de experiência, foi aceita, entrou no mercado sem nenhum problema. Idade aqui não existe isso. Isso não. Eles respeitam muito, eles levam muito em consideração a sua experiência de vida. Isso é o que mais conta. Maravilha, então. Muito, muito obrigada. Um bom dia de sol aí para você. Aqui tá um solzão. Tá lindo, né? Ótimo. Um abraço para quem está acompanhando. Aqui a doutora Marília, ela respondeu que ela é psiquiatra. Ela mesma que eu achava. Legal. Um prazer conhecer você também, Marília. Muito obrigada, Natécia. Obrigada, Flávia. A gente se fala. Pelo convite, beijo para todo mundo, viu? Tchau. Obrigadão. Beijo, tchau.